Essa é a Helena, a empregada que está nos ajudando por um tempo. A voz do meu filho, Ricardo, soou na sala luxuosa. Sua mão pesou em meu ombro, um gesto de posse, não de carinho. Diante de nós, seus amigos ricos. Taças de vinho balançavam. Eles me olharam com pena e desdém. Minha nora, Patrícia, virou o rosto. Ela estudava um quadro na parede. Sentia a xícara de chá barata tremer em minhas mãos, mas meu rosto permaneceu sereno. Eles não sabiam que aquilo era um teste, nem sobre o segredo do meu falecido marido. O que aconteceu 3 semanas depois, na sala de reuniões de um grande escritório de advocacia, demoliria o mundo deles. O jantar seguiu em um zumbido de conversas que eu aprendi a ignorar. O apartamento deles, um triunfo do design minimalista, parecia frio e impessoal, com móveis de linhas retas e obras de arte que gritavam preço em vez de paixão. Mais tarde, quando os convidados se foram, encontrei Ricardo e Patrícia na cozinha, compartilhando uma taça de vinho. Um sorriso presunçoso brincava nos lábios dele. Viu? Ninguém fez perguntas. Foi mais fácil do que eu pensava. Ele disse a ela, baixo o suficiente para que eu não devesse ouvir. Patrícia apenas assentiu, um brilho de satisfação em seus olhos. Ela é inofensiva. Vai ser útil por um tempo. Eles falavam de mim como se eu fosse um objeto, um problema temporário que já estava resolvido. Eu me retirei para o pequeno quarto de hóspedes, o som de suas risadas abafadas me seguindo pelo corredor. Meu pulso estava calmo, minha mente, uma lâmina afiada. Eles acreditavam ter o controle. Essa era a maior vantagem que eu possuía. O jogo havia apenas começado. Na manhã seguinte, a fachada de normalidade era quase sufocante. Patrícia cantarolava enquanto preparava um smoothie verde, ignorando minha presença na cozinha. Ela folheava uma revista de viagens, circulando destinos exóticos com uma caneta vermelha. Ricardo e eu estamos pensando em ir para as Maldivas no final do ano, ela comentou, sem se dirigir a mim diretamente, mas garantindo que eu ouvisse. Precisamos de umas férias de verdade, sabe? Para relaxar de todo o estresse. O estresse era eu. Reparei no extrato de um cartão de crédito deixado sobre o balcão, com gastos que excediam em muito a renda que eu sabia que Ricardo tinha. Se isso tocou você, escreva justiça nos comentários. Se inscreva para a próxima. Aquela pequena folha de papel era uma peça do quebra-cabeça. A vida de aparências deles era construída sobre uma fundação de areia, e eu tinha acabado de registrar a primeira rachadura. A viagem para as Maldivas não era um plano. Era uma fantasia financiada por dívidas. E eles esperavam que a herança do meu marido pagasse por ela. Eu sabia que a memória trai e que sentimentos se dissipam. Fatos, no entanto, são permanentes. Naquela mesma tarde, enquanto eles estavam fora, fui a uma papelaria a 3 quarteirões de distância e comprei um pequeno caderno de capa preta e uma caneta. Voltei para o meu quarto, tranquei a porta e comecei a primeira anotação. Data: 12 de outubro. Hora: aproximadamente 21h30. Local: sala de estar. Citação: essa é a Helena. A empregada? Escrevi com a caligrafia precisa que desenvolvi em 40 anos como arquivista. Em seguida, registrei a conversa da cozinha, a menção às Maldivas, o detalhe do extrato bancário. Cada palavra era uma semente. Cada registro, um tijolo no muro que eu construiria ao redor deles. Não era um diário de mágoas, era um dossiê, um registro frio e metódico da crueldade deles, um documento que transformaria suas palavras em armas contra eles mesmos quando chegasse a hora. Segurei o caderno. Era pequeno, mas pesava como uma pedra. Era o começo da minha resposta. Enquanto guardava o caderno sob uma tábua solta do assoalho do armário, meus olhos pousaram na única foto que eu havia conseguido resgatar do lixo, depois que Patrícia a descartou. Era eu e Roberto, 20 anos mais jovens, sorrindo em um piquenique. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas de ações precisas. Lembrei-me dele me ensinando a jogar xadrez, sua mão guiando a minha. Nunca reaja ao primeiro ataque, Helena, ele dizia. Observe o tabuleiro inteiro, entenda o plano do oponente. Então, quando ele achar que venceu, execute o seu. Aquelas palavras ecoavam agora com uma clareza assustadora. A frieza de Ricardo, a crueldade de Patrícia. Isso não nasceu do meu luto ou da minha suposta pobreza.
A semente já estava lá, esperando o solo certo para brotar. Para entender como eu pude ficar ali, naquela sala, e suportar aquela humilhação sem quebrar, é preciso voltar. É preciso entender o homem que me preparou para esta guerra, mesmo sem saber que ela viria. Minha vida foi construída em silêncio e ordem. Durante 40 anos, fui a arquivista-chefe da Biblioteca Municipal, um universo de fichas catalográficas, poeira de papel e a lógica reconfortante do sistema decimal de Dewey. Eu não lidava com histórias, mas com a estrutura que as continha. Aprendi a encontrar padrões onde outros viam apenas caos, a extrair fatos de narrativas floreadas. Minha natureza quieta era frequentemente confundida com submissão, mas era, na verdade, observação. Em um arquivo, o silêncio não é vazio. Ele é cheio de informações esperando para serem conectadas. Essa paciência, essa habilidade de esperar a poeira assentar para ver a verdade com clareza, não nasceu da viuvez ou da necessidade. Foi a profissão que escolhi, a armadura que vesti todos os dias, muito antes de precisar dela para uma guerra. Antes de Roberto, minha independência era meu bem mais precioso. Morava em um pequeno apartamento alugado, cercada por mais livros do que móveis, e minha rotina era um ritual de precisão. Certa vez, um professor universitário prepotente questionou meu sistema de catalogação de periódicos raros, insistindo que estava desatualizado. Em vez de discutir, passei 2 horas em silêncio, puxando registros e cruzando referências. Apresentei a ele uma única folha de papel. Seu sistema proposto, eu disse com a voz calma. Deixaria 217 volumes sem referência cruzada, tornando-os efetivamente invisíveis para os pesquisadores. O meu, embora mais antigo, garante que nada se perca. Ele ficou pálido, murmurou um pedido de desculpas e nunca mais questionou meu trabalho. Eu não precisava de aplausos. A exatidão era minha recompensa. A certeza de que eu via o tabuleiro inteiro. O auditório do seminário sobre planejamento financeiro cheirava a café e ambição. Eu estava lá por curiosidade profissional, para entender como o mundo financeiro organizava suas informações. Foi quando um homem de terno discreto, sentado no fundo, levantou a mão. Roberto. Ele não fez uma pergunta, mas uma correção pontual sobre a projeção de risco do palestrante, citando 3 variáveis que haviam sido ignoradas. O silêncio que se seguiu foi denso. No intervalo, eu me aproximei. Você não enxerga números, enxerga? Perguntei. Você vê a arquitetura por trás deles. Ele me olhou, surpreso pela primeira vez naquela noite. E você? Ele respondeu, notando o livro que eu carregava. Não lê palavras, lê os sistemas que as organizam. Naquele momento, 2 mundos de ordem e padrão colidiram e se reconheceram. A conversa fluiu, não sobre sentimentos, mas sobre estruturas. Não foi um romance de arroubos e paixão, mas uma construção lenta e sólida, como um arquivo bem planejado. Roberto era um contador genial, mas sua verdadeira vocação era a discrição. Ele via a vida financeira das pessoas, seus medos e segredos, e tratava essa informação com uma reverência quase sagrada. As pessoas mentem para si mesmas, Helena. Ele me disse uma noite enquanto revisava balanços na mesa da cozinha. Mas os números nunca mentem. Eles contam a história real. Nossa conexão era essa busca pela verdade subjacente. Ele via o mundo em balanços, eu em catálogos. Éramos 2 metades da mesma lógica, um time que encontrava conforto na previsibilidade e na análise. Nosso amor era calmo, mas inabalável, fundado no respeito mútuo por nossas mentes. Quando nos casamos, unimos não apenas nossas vidas, mas nossos sistemas. Ele administrava nossas finanças com uma precisão cirúrgica, criando planilhas e pastas que eram um mistério para mim. É mais seguro assim, ele dizia, não com desconfiança, mas com um instinto protetor. Meu domínio é o ataque e a defesa financeira. O seu é o coração e a memória da nossa casa. Eu confiava nele implicitamente. Construímos nossa casa em um bairro de classe média, tijolo por tijolo, cada um pago à vista. Era nosso santuário, um lugar onde a ostentação não tinha vez e o valor das coisas estava em sua utilidade e na paz que nos traziam. Ele me ensinou sobre a importância de ter fundações ocultas, de diversificar não apenas investimentos, mas também informações, mantendo sempre uma carta que ninguém mais sabe que você possui.
O nascimento de Ricardo trouxe uma desordem feliz à nossa vida metódica. Eu tentei lhe ensinar o valor da paciência, da observação, do contentamento. Roberto tentou lhe ensinar sobre o valor do trabalho duro, sobre como cada centavo era o resultado de tempo e esforço. Mas Ricardo parecia ter nascido com uma fome diferente, uma necessidade de validação externa que nós nunca compreendemos. Por que não podemos ter um carro como o do pai do meu amigo? Ele perguntava. Porque nosso carro nos leva aos mesmos lugares e não nos deixa endividados, Roberto respondia pacientemente. Nós lhe demos amor, educação e todos os recursos de que precisava, mas ele sempre olhava para o jardim do vizinho, convencido de que a grama de lá era inerentemente melhor, mais verde, mais valiosa. A fissura se tornou um abismo na sua adolescência. Lembro-me de uma discussão sobre um par de tênis de marca que custava o equivalente a uma semana de nosso orçamento de supermercado. Mas todo mundo tem, mãe. Se eu não tiver, vão achar que sou pobre, ele argumentou com uma angústia que parecia real para ele. Ricardo, respondi, sentando ao seu lado, o que os outros pensam de você é o preço mais caro que você pode pagar por algo. O que você pensa de si mesmo é a única coisa que tem valor real. Ele me olhou com uma incompreensão genuína, como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Naquele dia, eu percebi que o mundo de aparências que nós rejeitávamos era o único mundo no qual ele desejava viver. Ele não queria nossa solidez, ele queria o brilho. Nossa rotina familiar era nosso porto seguro. Aos domingos, Roberto e eu jogávamos xadrez na varanda enquanto o cheiro do almoço enchia a casa. Ele era um jogador metódico, nunca movia uma peça sem antes calcular 5 jogadas à frente. Ricardo raramente se juntava a nós. Achava o jogo lento, entediante. A vida é para ser vivida, não planejada, ele dizia. Foi durante uma dessas partidas que Roberto me deu o conselho que se tornaria meu mantra. Ele viu minha frustração quando perdi minha rainha em uma jogada impulsiva. Ele tocou meu queixo gentilmente e disse: Helena, nunca reaja ao primeiro ataque do oponente. Observe o tabuleiro inteiro, entenda o plano dele, e então, quando ele achar que venceu, execute o seu. A morte de Roberto foi como seu xadrez, silenciosa, rápida e definitiva. Um infarto fulminante enquanto dormia. Não houve despedidas, nem últimas palavras. Apenas o silêncio avassalador de uma manhã de quarta-feira. No caos de médicos e documentos, minha formação de arquivista assumiu o controle. Organizei, cataloguei, informei. Não houve gritos ou desmaios, apenas o som do mundo parando de girar. Ricardo chorou no funeral. Um choro barulhento e performático que atraiu a simpatia de todos. Meu luto foi diferente. Foi um espaço vazio na mesa, uma peça de xadrez que nunca mais se moveria, um silêncio onde antes havia lógica. Eu sentia dor, mas por baixo dela, a mente de Roberto ecoava. Observe o tabuleiro inteiro. E o tabuleiro havia acabado de mudar drasticamente. Nos dias que se seguiram, enquanto eu organizava os papéis de Roberto, encontrei uma pequena caixa de metal trancada em sua gaveta de meias, um lugar tão banal que ninguém pensaria em procurar. Havia um envelope colado nela, com minha caligrafia imitada por ele. Para Helena. Dentro, uma única chave e um bilhete com sua letra precisa. Abra apenas com o Dr. Mendes, e somente quando precisar saber a verdade completa. A paciência revela mais que a força. Guardei a caixa. Era um testamento de seu cuidado. Uma última jogada preparada para um jogo que ele sabia que poderia continuar depois dele. Eu não sabia o que havia dentro, mas sabia que era uma peça de defesa. Uma torre, posicionada em um canto do tabuleiro, esperando o momento certo para entrar em ação. O primeiro grande sacrifício veio 1 ano depois, quando Ricardo decidiu se casar com Patrícia. O casamento que ela planejou era um espetáculo de luxo, muito além das posses deles. Mãe, é o sonho dela. Eu não posso decepcioná-la, ele me disse com os olhos suplicantes. Eu sabia que estava financiando uma fantasia, não um começo de vida. Mesmo assim, liquidei uma parte das economias que Roberto e eu havíamos juntado, o dinheiro reservado para nossa velhice tranquila. Entreguei-lhe o cheque. Faça-a feliz, meu filho, eu disse. O alívio em seu rosto foi imediato, mas não vi gratidão. Vi a satisfação de um problema resolvido, de uma conta que outra pessoa pagou. Aquilo ficou marcado em minha memória.
2 anos depois, a empresa de consultoria que Ricardo abriu faliu espetacularmente. Ele chegou à minha porta, derrotado, falando em dívidas e desespero. Patrícia, segundo ele, estava pensando em deixá-lo. Durante 6 meses, ele morou no quarto de hóspedes. Eu cozinhei para ele, lavei suas roupas, ouvi suas lamentações e usei o resto de minhas economias para quitar seus débitos mais urgentes. Foi durante esse período que a lembrança do xadrez com Roberto se tornou mais vívida. Eu via meu filho reagindo a cada ataque da vida com pânico e movimentos desesperados, sempre buscando um resgate rápido. E eu, a rainha, me sacrificando para protegê-lo. Foi então que a voz de Roberto soou clara em minha mente. Observe o plano dele. E pela primeira vez, me perguntei qual era, de fato, o plano de Ricardo. A transição começou sutilmente após a morte de Roberto. As ligações de Ricardo se tornaram mais curtas, suas perguntas mais focadas no inventário do que no meu bem-estar. Aquele garoto que um dia chorou por um par de tênis caros havia se tornado um homem que via sua mãe como um ativo ou um passivo. A dor do luto por meu marido se misturou a uma nova e fria clareza. Eu via os sacrifícios que fiz não mais como atos de amor, mas como transações nas quais eu havia investido tudo e não recebera nada em troca, nem mesmo respeito. A ganância não era um desvio de caráter recente, era o destino para o qual ele sempre esteve caminhando, e a morte de seu pai apenas removeu o último obstáculo do caminho. 1 semana se passou em um silêncio pesado. Decidi testar o terreno. Do telefone fixo da minha casa, o mesmo que Roberto e eu usamos por 30 anos, disquei o número de Ricardo. O som de trânsito e música alta vazou pela linha antes mesmo de ele dizer alô. Fingi preocupação, perguntando sobre o andamento do inventário, sobre as contas que começavam a se acumular. As respostas dele eram curtas, cortantes, como pedras atiradas em um lago. Mãe, estou ocupado agora, ele disse, a impaciência pingando de cada sílaba. Depois a gente vê isso. Fique calma. Tentei mais uma vez. É que estou preocupada, filho. Ele me interrompeu. Todo mundo tem contas, mãe. Tenho que desligar, estou entrando numa reunião. A chamada terminou. Constatei que em toda a conversa, ele não fez uma única pergunta sobre como eu estava. A falta de interesse era uma resposta em si. Desliguei o telefone, e o silêncio da casa pareceu me engolir. Fui até minha escrivaninha, peguei o caderno de capa preta e a caneta. Com a caligrafia firme que aprimorei em décadas de catalogação, anotei. Data, 19 de outubro. Hora, 14h10. Duração, 1 minuto e 42 segundos. Transcrevi as respostas monossilábicas dele, a menção à reunião que contrastava com a música alta ao fundo. Cada palavra era um dado, frio e objetivo. Aquilo não era um diário de uma mãe magoada. Era o primeiro registro formal de um padrão de negligência. A frieza dele não era um acaso, era uma estratégia. E essa constatação me impulsionou a dar o próximo passo. Respirei fundo e, com o coração firme, liguei novamente e executei meu plano, dizendo a ele as palavras que mudariam tudo, que o banco estava tomando a casa. No dia seguinte à minha chegada, o cheiro de café expresso e pão artesanal preenchia a cozinha de mármore do apartamento deles. Patrícia estava de costas para mim, secando uma taça de vinho com um cuidado que ela nunca dedicaria a uma pessoa. Eu precisava confirmar a base do acordo deles. Patrícia, querida, eu só queria agradecer novamente. Ricardo disse no telefone que eu poderia ficar aqui até as coisas se resolverem, e isso é um alívio tão grande. Ela pousou a taça. O som do cristal no mármore foi agudo. Virou-se lentamente, um sorriso que não alcançava seus olhos. Acho que você entendeu mal, Helena. Ricardo disse que te daria apoio. Você sabe como ele é bom. Mas morar aqui, permanentemente, isso nunca foi discutido. Talvez o estresse esteja afetando sua memória. Minha expressão se tornou um poço de fragilidade fingida. Oh, meu Deus, me desculpe. Eu devo ter me confundido. Minha voz saiu trêmula, exatamente como eu havia ensaiado. Enquanto eu pedia desculpas pela minha memória ruim, minha mão direita, dentro do bolso do meu avental, pressionou discretamente o botão lateral do meu celular. Um zumbido quase imperceptível confirmou que o gravador de voz estava ativo.
Patrícia, satisfeita com minha submissão, deu um tapinha condescendente no meu braço. Não se preocupe, acontece. Nós vamos te ajudar a encontrar um lugarzinho simpático. A palavra lugarzinho ficou pairando no ar, carregada de desprezo. Aquela gravação se tornou a primeira peça de evidência concreta. A negação deles não era um mal-entendido, era a fundação do plano de descarte. 2 semanas depois, o apartamento estava cheio. O tilintar de taças e risadas forçadas criavam uma melodia de falsidade social. Ricardo e Patrícia circulavam entre seus amigos, todos vestidos com uma elegância estudada. Eu estava servindo o café, como me pediram, quando um dos convidados, um homem de relógio vistoso, perguntou a Ricardo quem eu era. Ele me viu ali, parada a poucos metros. Meu filho me olhou, não como mãe, mas como um objeto inconveniente que precisava ser explicado. Ele sorriu para o amigo, um sorriso largo e charmoso, e colocou a mão em meu ombro. O peso dela era uma âncora de humilhação. Foi então que ele pronunciou a sentença que selou seu destino. Essa é a Helena, a empregada que está nos ajudando por um tempo. O ar pareceu ficar mais denso. O tempo desacelerou. Vi os olhares dos convidados passarem de mim para ele. Uma mistura de pena, constrangimento e, em alguns, uma cumplicidade silenciosa. Patrícia, do outro lado da sala, virou o rosto e fingiu admirar um quadro. Ninguém me defendeu. Ninguém questionou. Naquele instante, eu não era uma pessoa. Era uma circunstância embaraçosa. Minha coluna enrijeceu, mas meu rosto permaneceu neutro, uma tela em branco. Senti a xícara de café tremer levemente em minhas mãos, a única traição do meu corpo. A humilhação era um veneno, e eu o bebi sem piscar, deixando que ele se transformasse em aço dentro de mim. Enquanto eles voltavam às suas conversas vazias, meus olhos se moveram lentamente, registrando cada rosto. Gravei na memória o sorriso condescendente do homem do relógio, o desvio de olhar de sua esposa, a maneira como um outro casal se inclinou para cochichar. Eles não eram apenas testemunhas, eram cúmplices do espetáculo. A lembrança de Roberto jogando xadrez voltou com uma força avassaladora. Observe o tabuleiro inteiro. E o tabuleiro era aquela sala, cheia de peões que se moviam de acordo com a vontade do rei fraco que era meu filho. A raiva que senti não era quente e explosiva, mas gélida e precisa. Era a raiva de um estrategista que acabara de ver o plano do oponente se revelar por completo. Aquela noite não foi uma derrota, foi a confirmação de que minha guerra era justa e que não haveria misericórdia. Na manhã seguinte, encontrei a porta do meu quarto de hóspedes entreaberta. Patrícia estava lá dentro, com a desculpa de organizar minhas coisas para me dar mais espaço. Ela movia meus poucos pertences com uma repulsa mal disfarçada. Quando ela saiu, um calafrio percorreu minha espinha. Olhei para a pequena mesa de cabeceira. O único porta-retrato que eu trouxera, uma foto minha e de Roberto em nosso aniversário de 30 anos de casamento, havia sumido. Procurei em todos os lugares, com o coração batendo descompassado. Finalmente, olhei na lixeira do banheiro. Lá estava ele, enfiado debaixo de lenços de papel usados, o vidro trincado em uma teia de aranha de desprezo. Estava velho e acumulando poeira, ela diria mais tarde, com um encolher de ombros. Com as mãos trêmulas de uma fúria contida, resgatei o porta-retrato. A imagem de Roberto sorrindo parecia me olhar através do vidro quebrado. Aquilo foi diferente de todas as outras ofensas. Não foi um ataque à minha suposta pobreza, foi um ataque à minha história. Uma tentativa de apagar o homem cuja memória os impedia de ter controle total. Coloquei o porta-retrato danificado sobre a cama, peguei meu celular e fotografei a cena. A imagem do lixo, o vidro partido, o sorriso de Roberto. Salvei a foto em uma pasta oculta, nomeada Evidência 02. Aquele ato de crueldade gratuita era um erro tático. Eles não estavam apenas me afastando, estavam me dando armas, uma a uma. Cada agressão se tornava um documento, cada desprezo, uma prova. Na terça-feira, o ataque mudou de tática, tornando-se mais direto. Ricardo me esperou na mesa de jantar, uma pasta de couro e uma expressão séria no rosto. Mãe, sente-se, precisamos resolver umas coisas. Ele empurrou alguns papéis na minha direção, junto com uma caneta. Isso é uma procuração. O advogado disse que vai agilizar tudo.
Com isso, eu posso lidar com as dívidas do papai e organizar sua pensão sem que você precise se preocupar com a burocracia. Ele falava com um tom paternalista, como se estivesse me fazendo um grande favor. Meus olhos passaram pelas cláusulas. As palavras eram complexas, mas o significado era claro. Eu estaria entregando a ele controle absoluto e irrestrito sobre tudo que eu tinha e tudo que eu viria a ter. Peguei os papéis, sentindo o peso da traição impressa neles. Ricardo, eu não vou assinar nada sem ler com calma. Minha vista está cansada hoje. A desculpa era fraca, mas era o suficiente para ganhar tempo. A irritação brilhou em seus olhos por uma fração de segundo antes de ser substituída por uma paciência forçada. Claro, mãe, como quiser, mas quanto mais demorarmos, pior fica a situação. Ele se levantou, deixando os papéis sobre a mesa como uma armadilha esperando para ser acionada. Eu sabia que aquela procuração não era para me ajudar, era para me saquear. Era a jogada final para tomar posse do pouco que eles acreditavam que restava e, então, me descartar sem peso na consciência. Horas mais tarde, desci pelo elevador de serviço para não ser vista. Caminhei 3 quarteirões até encontrar um orelhão que ainda funcionava. O cheiro de urina e metal enferrujado enchia a cabine, mas ali eu estava segura, anônima. Disquei o número do doutor Mendes, o advogado de confiança de Roberto por mais de 40 anos. Doutor Mendes, é Helena Andrade. A voz dele do outro lado da linha foi de alívio para a preocupação. Helena, onde você está? Ricardo me disse que você estava incomunicável. Expliquei a situação da procuração. Houve um longo silêncio. Não assine nada, Helena. Absolutamente nada. Conforme as instruções de Roberto, a fase 1 do inventário, a parte que Ricardo conhece, está concluída. Precisamos marcar uma reunião urgente para ativar a fase 2. A menção a uma fase 2 fez meu pulso acelerar. Roberto, meu metódico Roberto, ele havia previsto isso. Ele havia construído uma fortaleza para me proteger, e eu estava prestes a encontrar os portões. Voltando do supermercado, alguns dias depois, Patrícia dirigia em silêncio, seus dedos com unhas perfeitas batucando no volante de couro. O espaço confinado do carro de luxo parecia encolher ao nosso redor. De repente, ela quebrou o silêncio com uma voz falsamente doce. Helena, estive pensando, e estou preocupada com você. Sozinha, com todas essas preocupações, não é saudável. Eu apenas a encarei, esperando. Uma amiga da minha mãe está em uma casa de repouso maravilhosa. É mais como um hotel, sabe? Com atividades, enfermeiras, tudo para o seu conforto, pessoas da sua idade. A ameaça era velada, embrulhada em um papel de seda de falsa preocupação. Ela não estava sugerindo um paraíso. Estava me mostrando a porta da jaula dourada que eles haviam escolhido para mim. Meu silêncio pareceu encorajá-la. Pense nisso, querida. Sem o estresse de contas ou de se sentir um fardo. Apenas paz e tranquilidade. A palavra fardo foi dita com uma ênfase sutil, uma agulha venenosa. Mantive minha voz neutra. Agradeço sua preocupação, Patrícia, mas eu sei cuidar de mim mesma. Ela sorriu, um brilho de aço em seus olhos. Claro que sabe. É só uma sugestão, para o seu bem. Dentro da minha bolsa, meu celular estava gravando cada palavra. A ameaça não era mais apenas sobre dinheiro ou status. Era sobre minha liberdade, minha autonomia. Eles queriam me trancar, me apagar, me transformar em um problema convenientemente esquecido. Aquele arquivo de áudio se tornou a evidência 03. Ao final daquela semana, Ricardo me ligou com um tom de voz que eu não ouvia há anos. Caloroso, arrependido. Ele me convidou para tomar um café. Só nós dois, mãe, para conversar. Fomos a uma cafeteria charmosa no bairro. Ele segurou minha mão sobre a mesa, seus olhos cheios de lágrimas de crocodilo. Mãe, me perdoe. Eu fui um idiota. A pressão, o estresse com o dinheiro, a Patrícia. Eu descontei tudo em você. Aquilo sobre a empregada foi uma piada estúpida, de mau gosto. Eu te amo, mãe. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Era uma performance digna de um Oscar. Patrícia, que chegou de surpresa minutos depois, reforçou o ato, abraçando-me e falando sobre como eles queriam que eu me sentisse parte da família. Era a jogada da manipulação afetiva, a tentativa de baixar minha guarda depois que a coerção e a ameaça falharam. Eu aceitei o abraço dele. Deixei que ele segurasse minha mão e ofereci um sorriso frágil e perdoador.
Está tudo bem, meu filho. Eu entendo. Por dentro, eu era uma fortaleza de gelo. Eles achavam que a peça havia funcionado, que a velha sentimental havia sido reconquistada. Eles não entendiam que, para mim, aquilo não era uma reconciliação. Era a confirmação de que eles eram capazes de qualquer coisa. Enquanto eles falavam sobre um almoço de domingo em família, eu já estava planejando minha próxima jogada. A falsa paz que eles me ofereceram era o campo de batalha perfeito para a minha vitória. Naquela noite, a casa estava quieta. Ricardo e Patrícia estavam na sala, bebendo vinho e falando em sussurros. Usei a desculpa de que iria buscar um copo d'água. Na passagem, meu movimento foi rápido e preciso. O pequeno gravador de voz digital, do tamanho de um clipe de papel, que eu havia comprado naquela tarde, deslizou da minha mão para debaixo da mesa de centro, aderindo ao fundo escuro com sua fita dupla face. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e esperei. Eles se sentiam seguros, vitoriosos após a reconciliação do café. Acreditavam que eu estava no meu quarto, dócil e perdoadora. A arrogância era o ponto cego deles, a fraqueza que eu exploraria até o fim. Os sussurros se tornaram conversas. A porta do meu quarto, embora fechada, não era a prova de som, mas o pequeno aparelho que eu havia plantado captaria cada palavra com uma clareza cristalina. Foi então que ouvi a voz de Patrícia, nítida e cruel. Assim que o dinheiro do inventário sair, a gente a coloca naquele kitnet em Copacabana que eu vi. É pequeno, insalubre, mas ela não vai reclamar. Depois de alguns meses, cortamos o contato. A resposta de Ricardo foi um murmúrio de concordância. É o melhor a fazer. Ela é um peso morto em nossas vidas. Naquele momento, encostada na porta fria, eu não senti dor, não senti tristeza. Apenas o frio e absoluto silêncio de um tabuleiro de xadrez onde o xeque-mate estava posicionado, esperando apenas a mão do jogador para mover a peça final. A verdade completa estava prestes a emergir. Naquela noite, a casa estava quieta. Ricardo e Patrícia haviam saído para um evento social, deixando para trás um silêncio denso, quebrado apenas pelo zumbido distante da cidade. Eu permaneci no meu quarto, sentada na beira da cama, não lendo, não pensando, apenas esperando. O pequeno gravador de voz, recuperado de debaixo da mesa de centro horas antes, repousava sobre a minha colcha. Eu não precisava ouvi-lo novamente. Cada palavra, cada inflexão de desprezo estava gravada a fogo em minha mente. Havia uma calma estranha em mim, a tranquilidade que precede a tempestade. A armadilha que eu havia montado com uma isca de fragilidade tinha funcionado além das minhas expectativas. Eles não apenas morderam a isca, eles a devoraram, revelando a podridão em suas almas no conforto de sua suposta privacidade. Com a desculpa de buscar um copo d'água, retornei à sala de estar vazia. O gravador, recuperado em um movimento fluido e ensaiado, parecia quente em minha mão. De volta à segurança do meu quarto, com a porta trancada, conectei o fone de ouvido. A respiração pausou quando a voz de Patrícia, clara como cristal, encheu meus ouvidos. Assim que o dinheiro do inventário sair, a gente a coloca naquele kitnet em Copacabana que eu vi. É pequeno, insalubre, mas ela não vai reclamar. Depois de alguns meses, cortamos o contato. A resposta de Ricardo foi um murmúrio de concordância. É o melhor a fazer. Ela é um peso morto em nossas vidas. Se reclamar, a gente entra com um pedido para declará-la senil. Já temos o histórico dela esquecendo das coisas. Nenhum músculo do meu rosto se moveu. Minha mente, em vez de se turvar com a dor, tornou-se um cristal de gelo. Gravei cada sílaba. A gravação revelou mais do que apenas um plano de abandono. Ela expôs uma estratégia de extermínio social. O kitnet insalubre, o corte de contato, a ameaça de me declarar mentalmente incapaz. Cada passo era uma peça de um quebra-cabeça medonho. A humilhação na sala de estar não foi um deslize. Foi a construção de uma narrativa para justificar o descarte. O porta-retrato quebrado não foi um ato de desleixo, foi uma tentativa de apagar minha identidade. A procuração não era o plano final, era a ferramenta para o descarte legal e financeiro. Eles não estavam apenas sendo cruéis, estavam executando, com uma frieza cirúrgica, um plano que haviam traçado há meses. A verdade emergiu, não como uma onda de choque, mas como a conclusão lógica de uma análise de dados. Naquela mesma madrugada, enquanto a cidade dormia, saí do prédio pela porta de serviço.
Caminhei até uma lan house 24 horas, um lugar anônimo iluminado por luzes de neon. Sentei-me em um cubículo no fundo, o cheiro de poeira e eletrônicos enchendo o ar. Criei uma conta de e-mail com um nome genérico. Metodicamente, fiz o upload de tudo. A foto do porta-retrato no lixo. As capturas de tela das dívidas de Ricardo que encontrei em seu computador. A transcrição de cada conversa do meu caderno preto. E, por fim, o arquivo de áudio de 3 minutos e 42 segundos, a prova irrefutável da conspiração deles. Enviei tudo para o novo e-mail, criei uma senha complexa e apaguei o histórico do computador. A coleção estava completa. A guerra, agora, seria declarada em meus termos. De volta ao apartamento, antes do amanhecer, sentei-me com uma xícara de chá e o caderno preto. Folheei as páginas, não como uma vítima relendo suas mágoas, mas como uma general revisando o mapa do território inimigo. Cada anotação, cada data, cada citação se conectava. A frieza inicial ao telefone era o teste para medir minha passividade. O gaslighting sobre o acordo de moradia era para estabelecer um precedente de minha confusão mental. A sugestão do asilo não era uma ameaça vazia, era o plano B, caso a procuração falhasse. O padrão ficou claro. Eles não estavam improvisando, estavam seguindo um roteiro, e cada ato de crueldade era uma cena ensaiada para me levar ao meu isolamento final. A linha do tempo da traição deles se estendeu diante de mim com uma clareza brutal. O planejamento não começou quando anunciei a perda da casa. Começou no dia em que Roberto morreu. As perguntas sobre o inventário, a pressa em resolver a burocracia, a forma como me afastaram das decisões. Cada gesto, antes visto como a pressa de um filho lidando com o luto, agora se revelava como um passo calculado para assumir o controle. Eles vinham construindo minha prisão por 6 meses, tijolo por tijolo de mentiras e manipulação. E eu, em 3 semanas, havia construído o dossiê que demoliria não apenas a prisão, mas o mundo inteiro deles. A lembrança de Roberto, sentado no tabuleiro de xadrez na nossa varanda, surgiu em minha mente, não com saudade, mas com uma força inspiradora. Helena, nunca reaja ao primeiro ataque do oponente. A voz dele ecoava, calma e precisa. Observe o tabuleiro inteiro, entenda o plano dele, e então, quando ele achar que venceu, execute o seu. Eu havia seguido seu conselho à risca. Aguentei o ataque da humilhação, observei o plano dele se desenrolar, entendi cada movimento tático, e agora eles se sentiam vitoriosos, acreditando que eu era um peão encurralado. Mal sabiam que eu não era o peão. Eu era a mão que estava prestes a virar o tabuleiro. Minha decisão se cristalizou com a certeza do amanhecer. Não era mais sobre defesa. Era sobre aniquilação. Não bastava expor a verdade. Era preciso desmantelar a estrutura de mentiras e arrogância que lhes permitiu sequer conceber tal plano. Peguei o telefone e disquei o número do Dr. Mendes. Era hora de abrir a caixa de metal que Roberto havia deixado. Era hora de ativar a fase 2. Minha voz, quando falei com o advogado, era desprovida de qualquer emoção, exceto uma, a da mais absoluta e inabalável determinação. A paciência havia revelado a verdade. Agora, a força a tornaria inesquecível. No escritório do Dr. Mendes, o cheiro de livros antigos e madeira polida era um bálsamo. Ele me recebeu com uma gravidade que espelhava a minha. Sobre sua mesa de mogno, ele colocou a pequena caixa de metal. Usando a chave que Roberto me deixara, abri a fechadura com um clique metálico. Dentro não havia joias ou dinheiro, mas um único documento, encadernado em couro azul. Dr. Mendes o pegou com uma reverência contida. Helena, esta é a fase 2. É o ato de instituição de um fundo fiduciário internacional, criado por Roberto há mais de 20 anos. Ele protege a totalidade do patrimônio de vocês contra qualquer tipo de reivindicação, inclusive de herdeiros diretos. Dr. Mendes virou a página final, e meu dedo traçou a linha que mudaria tudo. O patrimônio líquido do fundo era de pouco mais de 50 milhões de reais. Mas não foi o número que fez meu coração firmar. Foi a cláusula seguinte. Roberto nomeou você, e apenas você, como administradora executiva vitalícia do Trust. Isso significa que você não é apenas a beneficiária,
Você tem controle absoluto, legal e inquestionável sobre cada ativo, cada centavo, cada decisão. Ricardo não tem direito a nada, a menos que você decida o contrário. O poder daquela sentença era vertiginoso. Roberto não apenas me protegeu, ele me armou com um poder que Ricardo e Patrícia nem sequer podiam conceber em seus sonhos mais gananciosos. A peça se encaixou. A dimensão do plano de Roberto era genial em sua simplicidade e em sua profunda compreensão da natureza humana, inclusive a de seu próprio filho. O inventário da fase 1, aquele que Ricardo conhecia e pelo qual salivava, era composto apenas pela nossa casa e uma pequena quantia em um banco local. Uma isca projetada para mantê-lo ocupado e revelar sua verdadeira natureza. A verdadeira fortuna sempre esteve fora de seu alcance, protegida por camadas de legislação internacional. Eles lutavam por migalhas, sem saber que eu era a dona do banquete. A procuração que queriam que eu assinasse era uma tentativa de roubar uma poça d'água, enquanto eu era a dona do oceano. Com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, olhei para o Dr. Mendes. A tristeza pelo meu filho havia se transformado em um propósito frio. Dr. Mendes, quero que sua melhor equipe de litígio criminal seja mobilizada, sem limites de orçamento. Ele assentiu, um brilho de admiração em seus olhos. Considere feito, Helena. Com as provas que você coletou e os recursos que agora controla, o caso deles é inexistente. A palavra caso soou quase cômica. Eles não tinham um caso. Eles tinham uma sentença esperando para ser lida. 2 dias depois, eu estava em uma sala de conferências de vidro no último andar do prédio da firma de advocacia. Diante de mim, 3 dos melhores advogados do país. Espalhei meu dossiê sobre a mesa polida, o caderno, as fotos impressas, a transcrição da gravação. O advogado principal, um homem de cabelos grisalhos e olhos de aço, examinou tudo em silêncio por 10 minutos. Então, ele ergueu o olhar. Dona Helena, em 30 anos de carreira, eu nunca vi um dossiê tão hermético. Cada peça de evidência está corroborada. A premeditação é inegável. A validação profissional era fria, precisa e profundamente satisfatória. Minha mente de arquivista havia construído um caso à prova de falhas. O Dr. Mendes, sentado ao meu lado, falou com uma voz suave. Helena, podemos oferecer um acordo, forçá-los a se desculpar publicamente, assinar um documento de restrição e desaparecer de sua vida. Evitaria o desgaste de um processo. Olhei para ele, e minha resposta foi imediata, cortante como vidro. Dr. Mendes, acordos são para disputas. Isso não foi uma disputa. Foi uma tentativa de execução moral e financeira. Eu quero o processo completo. Acusações criminais por tentativa de estelionato e coação. Ação cível por danos morais. Tudo que a lei permitir. Sem misericórdia. A sala ficou em silêncio. A decisão estava tomada. Não haveria recuo. Nas horas seguintes, a máquina legal começou a girar com uma velocidade assustadora. Intimações foram redigidas. Pedidos de quebra de sigilo bancário e telefônico de Ricardo e Patrícia foram protocolados com caráter de urgência, citando as evidências de fraude. O Ministério Público foi notificado sobre a tentativa de coação de um idoso. Cada ação era um parafuso sendo apertado, um mecanismo de uma armadilha muito maior e mais complexa do que eles jamais poderiam ter imaginado. Eu não estava mais apenas me defendendo. Eu estava no comando de um exército e a justiça era minha infantaria. A reunião final foi marcada para dali a 2 dias, no mesmo escritório de advocacia. Ricardo e Patrícia foram convocados sob o pretexto de ser a assinatura final dos papéis do inventário. Na noite anterior, ouvi-os rindo na sala, brindando com champanhe. Finalmente, disse Patrícia, a voz cheia de triunfo. Amanhã nos livramos do inventário e, em breve, da sua mãe. Maldivas, aí vamos nós. Eles estavam celebrando sua vitória iminente, completamente alheios à tempestade que estava prestes a desabar sobre suas cabeças. O tabuleiro estava montado, as peças em seus lugares. Faltava apenas o meu movimento final, o cheque-mate. A sala de conferências no último andar parecia suspensa sobre a cidade. Ricardo e Patrícia sentaram-se à minha frente, na mesa de mogno polido, exalando uma confiança presunçosa.
Ele brincava com uma caneta de luxo, ela sorria para o Dr. Mendes, acreditando que estavam ali para a vitória final. Então, é só assinar e tudo estará resolvido? Ricardo perguntou, a ganância mal disfarçada em sua voz. Dr. Mendes olhou para mim e eu assenti sutilmente. Nesse exato momento, a porta da sala se abriu. Não era uma secretária com café. Eram 3 policiais uniformizados, 2 oficiais de justiça com pastas volumosas e o Dr. Martins, o chefe do setor de litígio criminal do escritório. A caneta de luxo de Ricardo parou a milímetros do papel. O que é isso? Ele gaguejou. Patrícia apertou o braço da cadeira, o sorriso congelado em seu rosto. Um dos oficiais deu um passo à frente, a voz ressoando no silêncio tenso. Ricardo Andrade e Patrícia Lima Andrade, temos mandados para os senhores. O sangue sumiu do rosto de Patrícia, deixando seus lábios com uma palidez cadavérica. Ricardo desabou na cadeira, o corpo antes ereto agora encolhido. Mandados? Por quê? Isso é um engano, ele balbuciou. Foi quando o Dr. Mendes falou, a voz calma cortando o ar como uma lâmina. Não há engano, Ricardo. Enquanto vocês se preocupavam com o inventário de uma casa, ignoraram o verdadeiro patrimônio do seu pai. Ele fez um sinal. E doutor. Martins colocou sobre a mesa o documento do Fundo Fiduciário Internacional. Um patrimônio de 52 milhões de reais, do qual sua mãe é a única administradora executiva vitalícia. O queixo de Ricardo caiu. Então, Dr. Martins pegou um pequeno aparelho digital e apertou o play. A voz de Patrícia encheu a sala. A gente a coloca naquele kitnet insalubre. A minha voz se ergueu, serena e firme, pela primeira vez. A mulher que vocês chamaram de empregada, eu disse, acaba de assinar a ordem que vai desmantelar suas vidas. A justiça foi tão metódica quanto os arquivos que organizei por 40 anos. Legalmente, Ricardo foi condenado a 12 anos em regime fechado por tentativa de estelionato qualificado contra idoso e coação. Patrícia, como cúmplice, pegou 8 anos em regime semiaberto. Financeiramente, foram aniquilados. A ação cível que movi resultou em uma ordem de restituição e danos morais que ultrapassou R$ 1 milhão. O apartamento de luxo foi leiloado, os carros apreendidos, as contas bancárias zeradas para me pagar. Declararam falência pessoal, com nomes negativados por 1 década. Socialmente, a ruína foi total. A notícia vazou, tornando-se um escândalo local. Amigos se afastaram, a família os deserdou e foram expulsos do círculo que tanto valorizavam. Psicologicamente, o colapso foi completo. Patrícia pediu o divórcio na prisão e foi diagnosticada com depressão severa. Ricardo, confrontado com a perda de tudo que definia sua identidade, tornou-se um homem quebrado, assombrado não pelo crime, mas pela humilhação de seu fracasso espetacular. Hoje, a vida deles é um contraste brutal com a fantasia que perseguiam. Ricardo cumpre sua pena em uma penitenciária estadual, onde a rotina consiste em trabalho na lavanderia, 1 hora de pátio e o silêncio de uma cela compartilhada. Perdeu o brilho arrogante, substituído por um olhar vazio de quem compreendeu tarde demais a realidade. Patrícia, em regime semiaberto, trabalha como faxineira em um supermercado durante o dia e dorme em um alojamento comunitário. Voltou a morar com os pais, que a tratam com uma mistura de pena e vergonha. Enquanto isso, eu vivo em um apartamento claro e arejado, com vista para um parque. Minhas manhãs são preenchidas pelo cheiro de café e pelas páginas de um bom livro. Minha saúde, antes abalada pelo estresse, está melhor do que nunca. A pressão arterial está controlada e durmo 8 horas por noite, um sono profundo e sem sonhos. Da varanda do meu novo lar, observo as crianças brincando no parque abaixo e sinto uma paz que pensei ter perdido para sempre. A jornada foi árdua, um caminho escuro pavimentado com traição e dor, mas através dela aprendi a lição mais valiosa de todas. Dignidade não é algo que se negocia, é a fortaleza que se defende a qualquer custo. Roberto estava certo. Eu observei o tabuleiro inteiro, entendi o plano do meu oponente e quando ele achou que tinha vencido, executei o meu. Não houve um único dia em que eu tenha me arrependido da minha decisão. A misericórdia teria sido uma injustiça, não apenas para mim, mas para a memória do homem que me ensinou a ser forte.
Ele me preparou para uma guerra que ele nunca viu, e eu honrei cada lição. O passado não me assombra mais. As vozes de desprezo foram silenciadas pelo som da justiça, e, mais importante, pela quietude da minha própria consciência tranquila. Vendi a casa que construí com Roberto, pois ela guardava a memória de um amor que merecia paz, não o fantasma de uma traição. Com parte do dinheiro, criei uma fundação em seu nome que financia a educação de jovens arquivistas. O restante me proporciona uma vida confortável e segura. Não sou mais definida pela dor que me causaram, mas pela força que descobri em mim mesma. Meu tempo, agora, pertence apenas a mim, e cada segundo de paz é a minha verdadeira herança.